Quem já está conosco aqui é o Dr. Moisés Chensinski, pediatra homeopata, autor do livro Homeopatia Mais Simples que Parece. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Obrigado, Danilo. Bom dia, ouvintes. Vamos conversar um pouquinho a respeito da homeopatia. É isso aí, vamos lá, doutor. Bom, começando, explicando de forma prática, para quem não conhece, nunca fez o uso, como que funciona, o que é afinal a homeopatia, hein, doutor? A homeopatia é uma ciência, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira aqui no Brasil desde 1980. Ela é uma forma diferente de tratamento dentro da própria prática médica. Não é nada de curanderismo, não é nada de esotérico. As pessoas chamam como medicina alternativa, eu prefiro chamar como uma alternativa terapêutica, e não uma medicina alternativa que dá sempre aquela ideia de que que o paciente vai entrar no consultório, a gente vai estar de turbante, flutuando no ar, e vamos fazer mantras. Isso não tem nenhuma relação com homeopatia. Para você fazer homeopatia, você precisa ser ou médico, ou farmacêutico, ou médico veterinário, ou dentista, terminado a sua formação básica, e essas são pós-graduações, especialidades, cursos de 3 anos, para que a gente possa abordar o paciente de uma forma um pouco diferente. A diferença está em avaliar o paciente como um todo, encarar algumas coisas que a medicina tradicional não encara como sintomas, como sinais de uma manifestação do organismo, uma manifestação do paciente que merece uma atenção. Doutor, eu sei que são 4 os princípios da homeopatia criada pelo Hahnemann, não é? Poderia explicar para o nosso ouvinte? Tá, eu vou te dar um exemplo contando uma historinha, tá? Então, o Hahnemann, na época que ele criou a homeopatia, antes disso ele era tradutor de textos médicos. E na época, cada profissional que escrevia sobre alguma coisa, escrevia o que se chamava uma matéria médica. Ele ficou meio cansado da medicina que se praticava na época. Na época era assim: você tem um mal dentro de você, eu preciso tirar esse mal de dentro de você. Então, eu tiro de qualquer jeito que eu conseguir. Ventosa, diarreicos, vomitivos, sangria, e muitas vezes o paciente morria sangrando, mas tirava aquele mal de dentro dele. Isso é mais de 200 anos que nós estamos falando. Na época, o Hahnemann pegou para traduzir, ele conhecia vários idiomas, ele pegou para traduzir um livro que falava que o quinino, que é a casca da árvore do quinino, curava a malária, porque naquele momento ele fazia a pessoa vomitar. E o Hahnemann era um grande estudioso, ele conheceu o que eram os sintomas de intoxicação pelo quinino e os sintomas da malária, e percebeu que eles eram muito semelhantes. O Hipócrates, que foi pai da medicina, falava assim, que o que provoca uma tosse que não existe, cura a tosse que existe. E aí ele começou a pegar, eu vou pegar um exemplo, não foi isso, mas vamos lá, porque assim são coisas que as pessoas conhecem. Ele pegou, por exemplo, arsênico, esse veneno de rato. Só que se eu der para você o arsênico puro, você morre. Então ele diluiu, fez um preparo, ele diluiu bastante, aí ele energizou, bateu, enfim. E ele pegou a família, que era grande, e falou assim: olha, experimenta, 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 experimenta. No dia seguinte ele perguntou: o que você sentiu? Eu senti azia. E você? Minha pele ardeu. E você? Eu tive medo de morrer. E você? Crise de bronquite. Ele foi anotando todos esses sintomas. Aí você, Danilo, chega no meu consultório e fala assim: oi, tudo bem, tudo bem? Eu disse: bom, o que você tem? Eu tenho medo de morrer durante uma crise de bronquite, com problemas na pele. Aí eu vou procurar entre os 3.000 medicamentos de homeopatia, um deles que, quando foi dado para uma pessoa sadia, provocou esses sintomas que você tem. Te dou o remédio, ele provoca em você uma doença artificial, que é mais potente que a doença natural, e quando a ação se faz adequada, leva essa doença embora.
Então estão aí explicados os 4 princípios da homeopatia. Lei da semelhança. Então, por exemplo, é diferente do tradicional, que você tem febre e eu te dou um antifebre. Experimentação no homem são e sensível, então sempre tem sintomas de toxicologia, de intoxicação ou de sintomas provocados por ingestão acidental. Remédio único e doses mínimas. Dose mínima porque eu pego, diluo, enfim. Então aí são os 4 princípios básicos da homeopatia. Lei da semelhança, experimentação em homem são e sensível, doses mínimas e remédio único. Doutor, mas todo mundo pode fazer uso do remédio homeopático, né? Quem pode se tratar com a homeopatia? Existe isso ou não? Não existe restrição de idade, nem de tipo de patologia, nem de nenhuma situação. Cada situação, e esse é um dos diferenciais, é que nós temos, por exemplo, um tratamento é muito individualizado. E ele requer, por exemplo, uma energia do seu organismo. E eu preciso analisar até que ponto o teu organismo está preparado para me dar essa energia. Existem situações onde a gente trata exclusivamente com homeopatia e outras situações a gente vai tratar com homeopatia e outras possibilidades. Então, por exemplo, existe vacinação comprovada na homeopatia? Não. Nós estamos na época de Covid, todo mundo tem que tomar vacina para Covid. Ela protege contra o Covid em especial? Não. Não adianta a gente tentar trazer alguma coisa específica para isso. Mas então homeopatia não resolve tudo. Não. Alopatia não resolve tudo, vacina não resolve tudo, acupuntura não resolve tudo. A intenção não é resolver tudo. É ter mais uma ferramenta importante no auxílio da proteção desse paciente, agindo tanto na questão preventiva quanto na questão curativa. Ô, doutor, mas a gente tem 2 correntes, não é? A medicina, a alopatia, não é? E a homeopatia, não é? É possível associar num tratamento homeopático, é possível fazer associação da alopatia também ou não? Então, ninguém pergunta isso para acupuntura, por exemplo. Você faz o tratamento de acupuntura junto com o tratamento de ortopedista, que, por exemplo, indica o tratamento de acupuntura. A homeopatia, ela é uma especialidade médica, como é a acupuntura. As outras práticas que são estudadas, ortomolecular, iridologia, aromaterapia, tudo isso não é especialidade médica. Estas são especialidades médicas. E na homeopatia, ela é uma especialidade médica, é uma especialidade odontológica, é uma especialidade farmacêutica e é uma especialidade veterinária. Ela é reconhecida como especialidade. Então, pode fazer, se houver necessidade, com toda certeza. Existiu por muito tempo aquela questão de que o homeopata é contra a vacina. O homeopata não é contra a vacina coisa nenhuma. Se você entrar no site da Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB, na homepage tem lá um artigo dizendo que a Associação Médica Homeopática Brasileira recomenda que sejam dadas todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Então, não existe nenhum momento dentro de toda a teoria homeopática algo que fale assim, você não deve tomar vacina. Doutor, então, é sim possível o tratamento homeopático associado ao alopático. A diferença é que o homeopata pode conhecer os dois. E o alopata não conhece os dois porque a homeopatia não é ensinada, assim como a acupuntura também não, nos cursos de medicina tradicionais. É que muita gente pode achar que a homeopatia é um tratamento adicional, complementar, mas não, né? Se o médico e o paciente quiser fazer o uso único do tratamento homeopático, ele pode e funciona também, não é? Pode e funciona dentro de limitações. Então vamos lá, homeopatia trata câncer? Não. Homeopatia trata pacientes soropositivos para AIDS? Não. Homeopatia trata obesidade? Não. Mas o que trata, por exemplo, obesidade? Você está ansioso e por conta disso você come.
Então, a gente tem uma forma de apoiar esse paciente neste ponto, mexendo um pouquinho nas suas tendências, e ele precisa de uma alimentação equilibrada, atividade física regular, um sono adequado, o que hoje em dia, com o tempo de Covid, vamos nós convir, né, que está difícil para todo mundo, né, um sono tranquilo, atividade física regular e uma alimentação equilibrada. O que a gente viu é que nessa época de Covid, por exemplo, muita gente passou a comer mais. Houve um ganho de peso geral da população. E aí, isso é por quê? Por conta de ansiedade, por conta de estar em casa. Não tem remédio que tire você de casa. Então, independente de ser um tratamento homeopático ou alopático. Como eu falei, a homeopatia é colocada entre as medicinas alternativas. Eu gosto de chamar de uma alternativa terapêutica. Você pode escolher. Agora, é fundamental que se entenda que o profissional de homeopatia, médico, por exemplo, vou falar do médico, mas isso vale para todas as outras especialidades, ele tem o seu CRM, ele tem o seu registro no Conselho Regional de Medicina e fez um curso de 3 anos na complementação em homeopatia. Doutor, mas no caso de doenças mais agressivas, não é? Você citou algumas, não é? A homeopatia pode sim ajudar de alguma outra forma, ajudando, por exemplo, trabalhando de forma paralela com a oncologia, não? Com toda certeza. Inclusive teve uma matéria da Sociedade de Oncologia onde muitos pacientes usavam, um estudo onde muitos pacientes usavam homeopatia. A homeopatia pode melhorar os sintomas gerais desse paciente, reduzir em determinadas situações os efeitos colaterais do tratamento fundamental de quimioterapia, radioterapia, imunobiológicos, que eles às vezes são interrompidos ou são modificados por conta dos efeitos colaterais do seu tratamento. Então, isso também pode ter intervenção da homeopatia. Mas a homeopatia em si cura o câncer? Não. Isso não dá para a gente prever, porque não existem estudos mostrando isso. Isso é sempre muito importante. Todas as vezes que dentro da homeopatia se faz alguma indicação de medicamento para algum tratamento, ele foi testado em estudos. Existe a experimentação no homem são e sensível. Quando eu proponho um outro tipo de tratamento, eu preciso estar muito bem embasado em estudos duplo cego, controlados, que me comprovem a segurança desse tratamento. Para eu poder prescrever, mas isso não vale só para a homeopatia, isso vale para a alopatia também, isso vale para a acupuntura também, isso vale para a fitoterapia também. O doutor, o Marcelo, já participando aqui do nosso bate-papo na transmissão ao vivo do YouTube, disse que a homeopatia ainda é lento, não é? E para poucos. E é comum, né, a gente usar no dia a dia a expressão em doses homeopáticas, não é? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Realmente demora para fazer efeito? Por que existe essa expressão? Por que até os ouvintes participando aqui do chat, né, classificam a homeopatia como um tratamento lento? Isso, excelente pergunta. Obrigado, Marcelo, por dar a oportunidade para a gente esclarecer esse tipo de colocação. Então é assim, você tem rinite. Há quanto tempo você tem rinite? Eu tenho rinite há 10 anos. Aí você fez um tratamento com alopatia, você faz tratamento alopático há 10 anos para a tua rinite. Só que você tem remédios para o quadro agudo. No teu quadro agudo, você melhora a tua rinite de forma rápida com um tipo de tratamento. Mas você tem 10 anos de tratamento de rinite e a fala é assim, não, mas a rinite é para a vida inteira. E isso não é um tratamento lento, considerado um tratamento lento. A homeopatia tem tratamentos para o quadro agudo, sim. A gente tira crise de bronquite, crises de rinite, quadros diarreicos, todos eles com tratamento exclusivamente homeopático. Isso pode ser conseguido, sim. Agora, eu vou tratar a sua rinite, eu preciso de pelo menos 2 anos de tratamento contínuo com o medicamento homeopático. Isso quer dizer, então, que eu vou tratar por 2 anos e vou ficar tendo crise esse tempo todo? Não. Isso é um tratamento muito individual. Vou te dar um outro exemplo. Quando a gente fala de tensão pré-menstrual. Tensão pré-menstrual para a mulher, se você fizer uns exames naquele momento,
todos os exames laboratoriais daquela mulher estão normais. Mas ela tem necessariamente ela pode ter necessariamente alguns sintomas que caracterizam aquele momento a ponto dela ser medicada. Dentro da homeopatia, a gente tem um tratamento para aquela crise e um tratamento para que as próximas vezes que essa mulher estiver perto da sua menstruação, ela não tenha mais a crise. Eu sou pediatra e por conta de tratar as crianças, muitas vezes, eu tenho rinite também, você não trata de adultos? Sim, a gente trata crianças, adultos, independente da nossa especialidade. Lógico que para criança, como a criança é um ser específico, precisamos do pediatra especialmente. Mas, por exemplo, eu tive já várias vezes, né, a própria mulher me perguntando, nossa, doutor, foi tão bom, eu não posso tomar todo mês? Não, porque nós vamos esperar ver a ação daquela substância, daquela vez que a gente tratou. Se der uma evolução ótima, pode não precisar tratar nunca mais. Existem casos relatados assim. Agora, pode ser que necessite mais tarde de um reforço. Então, é importante entender que ele é um tratamento, sim, é um tratamento que tem a sua medicação para o quadro agudo, e quando nós estamos falando de um quadro crônico, aí sim requer um tempo maior de tratamento. Para explicar melhor, o tratamento homeopático não é demorado, ele pode ser prolongado. É diferente, ele tem ação logo no início do tratamento. Se não tem essa ação adequada, ou é porque eu estou numa potência baixa, ou porque eu escolhi o medicamento errado. Doutor, olha só que legal, o ouvinte já participando aqui, né? A gente vai abrir aqui depois o nosso WhatsApp na sequência, mas o João diz o seguinte aqui no nosso bate-papo: eu tratei rinite com o doutor Moisés, nunca mais tomei um medicamento alopático na vida, 1 ano e meio e pronto, nunca mais. Olha só que legal, né, doutor? E olha, não combinei com ele, tá? Não sei, né? Não foi combinado, tá? Mas, olha, veja, é assim, algumas vezes isso vai realmente acontecer. Em outras situações, e olha que engraçado, né? Você vai num médico gastro para tratar a sua gastrite. Aí ele te dá um tratamento, você fala assim, olha, não resolveu. Ele muda o tratamento. Olha, não resolveu. Ele muda o tratamento. Não resolveu, você muda de médico. Você vai procurar outro gastro. Na homeopatia é assim, você veio na consulta com o homeopata, eu te dei um remédio, não resolveu, pronto. Imagina, como é que eu vou achar que aquelas gotinhas vão resolver alguma coisa? Você muda não de médico e nem de homeopata, você muda nem de tratamento e nem de médico, você volta para a alopatia. A gente não tem a possibilidade. O fato de as pessoas ainda acharem que é um tratamento que vai levar um tempo para acontecer, faz com que a gente tenha uma certa... As pessoas tenham quem resolve buscar a homeopatia tem uma certa tolerância a mais que às vezes não é necessário. Quem é que procura tratamento homeopático? Raramente não, mas em menor quantidade, as pessoas que têm isso como uma primeira escolha. Por quê? Porque a família já tratou com homeopatia e funcionou. Porque, por exemplo, eu já tratei uma avó, eu já tratei uma criança que cresceu, teve filho, e ela me traz o filho já direto para a homeopatia. Ou então, quem já fez tantos tratamentos alopáticos que não teve o seu resultado e busca uma outra forma de acompanhamento para ajudar. Reiki, acupuntura, são todas outras formas de fazer um tratamento mais completo para aquele paciente. Eu sou profissional de saúde. Quando você vem me buscar, eu vou oferecer para você a melhor forma de tratamento que eu conheço para o seu caso. Em algumas vezes eu acho que só a homeopatia pode resolver. Em outras vezes eu posso ter que associar outro tipo de tratamento. Em outras vezes eu vou te encaminhar para um especialista, porque nem eu consigo com a homeopatia e às vezes com o meu conhecimento alopático eu não vou conseguir te ajudar adequadamente. Então eu posso te encaminhar para uma psicoterapia, posso te encaminhar para um osteopata, posso te encaminhar para outras formas de acompanhamento, porque o meu interesse é que você melhore. Lógico, eu não quero que a homeopatia seja
o paradigma de todos os tratamentos. Não, eu quero que você melhore e vou oferecer para você o melhor que eu conheço. Ô doutor, você sabe que tem, bom, os ouvintes aqui seguem, né, participando conosco. Vamos rodar aqui uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que ele participou aqui por WhatsApp. Olá, bom dia, doutor Moisés. Meu nome é Gildo, sou de Mauá, São Paulo, sou farmacêutico e acupunturista e já iniciei uma pós-graduação em homeopatia e sou muito entusiasta aí do tratamento com homeopatia. Mas eu vejo constantemente, inclusive nas redes sociais, uma grande discussão aí em relação ao tratamento homeopático. Tem muitas correntes aí que são extremamente contra, né? Acho que por não conhecer. Eu gostaria de saber aí do doutor como que ele reage a essas críticas aí ao tratamento homeopático. Bom dia. Bom dia, gente. Olha só. Essa é uma coisa que a maturidade muda na gente, né? Quando a gente começa o tratamento e as pessoas falam, a gente sai brigando e batendo boca e tentando justificar. A primeira questão é assim: para você poder criticar o tratamento homeopático, você precisa conhecer o tratamento homeopático. Ah, eu não comi e não gostei. Não dá para ter eu não comi e não gostei. Eu preciso experimentar para saber se eu gosto ou não gosto. Eu preciso tratar adequadamente com um profissional ético, etc., para ver se é adequado para o meu caso ou não. Eventualmente, dá a oportunidade de, olha, não me dei bem com esse tratamento, com esse profissional. Vou buscar um outro profissional. Esse outro profissional vai me fazer diferença ou não. Deixa eu te dar um detalhe bastante interessante. Toda farmácia homeopática tem o farmacêutico responsável o tempo todo dentro da farmácia. O farmacêutico responsável pode ser mais de um, né? Mas não existe na farmácia homeopática uma onde o paciente não possa chegar lá e falar assim: eu queria falar com um farmacêutico, porque eu queria entender melhor alguma coisa. Vai ter lá um farmacêutico. O farmacêutico, não é o prático da farmácia, não é o profissional que trabalha no balcão, que também dentro de uma farmácia de homeopatia é preparado para esse atendimento específico. Doutor, porque é diferente. Fala. Não, pegando o gancho, né, com a pergunta do nosso ouvinte, né, a homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, acho que desde 80, não é? Está presente também... 70? 80. Está presente também no SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Mas ainda existem alguns tabus, alguns preconceitos. A homeopatia hoje ela já está enraizada no Brasil, ela já se popularizou, ainda falta, não é, a homeopatia através, não é, da imprensa mesmo, enfim, chegar à população. Como que anda aqui a presença da homeopatia no Brasil hoje, hein? Vou te dar um exemplo prático. Nós acabamos de sair do Agosto Dourado, que é o mês dedicado ao aleitamento materno. Eu trabalho dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, dentro do Departamento de Aleitamento Materno da Pediatria de São Paulo e da Brasileira, e eu fiz 32 lives. A sua é a segunda entrevista que eu tenho no ano sobre homeopatia. Muito obrigado pelo espaço, tá? Porque, veja, é uma chance que as pessoas conheçam, não é todo mundo que conhece mesmo. Existe ainda uma grande restrição e uma rejeição, principalmente das pessoas que não conhecem a fundo o que é a ciência homeopatia. Ela tem uma explicação e, olha, eu vou te contar, ela tem mais de 200 anos. Se ela é uma enganação, um placebo, a gente faz isso muito bem há 200 anos. Porque não é possível que há 200 anos a gente consiga fazer, por exemplo, com que um bebê de 2 a 3 meses não tenha gases só com tratamento homeopático e falando assim para ele: olha, vou te dar umas gotinhas e você, bebê de 2 meses, vai parar de ter gases. Ou chegar alguém para um gado e falar assim: vou te dar umas gotinhas e você vai produzir mais leite, não vai ter mais os seus problemas de saúde de pele. Não dá para a gente imaginar um efeito placebo.
que é uma das coisas que as pessoas colocam muito na questão da homeopatia. Uma das afirmações mais comuns da questão da homeopatia é assim: mas sabe por que a homeopatia funciona? A homeopatia funciona porque você conversa demais com o paciente, você escuta o paciente, você dura uma consulta 1 hora, 1 hora e meia, então você acolhe esse paciente e, na verdade, o que resolveu a questão foi conversar. Mas onde é que está escrito que só o homeopata pode conversar com o seu paciente? Onde está escrito que só o homeopata pode acolher o seu paciente? Mas é porque você tem tempo. Olha, a homeopatia está no SUS também. Então, dizer assim, não, mas no SUS o paciente não tem tempo, ele está lá no SUS também. E com bons resultados. Então, a grande questão é dar, sem preconceito, a oportunidade de ser tratado pela homeopatia. Pode ser que em alguma situação não vá resolver mesmo, como existem tratamentos médicos alopáticos tradicionais que também não dão a solução adequada. É tudo uma questão de tempo mesmo e não é nem acreditar, porque não é fé, não é religião, é uma ciência. Doutor, pegando aí a questão do tempo, não é? Para quem já fez uso, já foi numa consulta homeopática, sabe mesmo que é uma consulta diferenciada, não é? É um pouco mais longa, quase como uma terapia. Você passou por isso, né? Mas é importante, né, falar também, compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que acho que na homeopatia o paciente ele precisa mesmo se abrir e dividir com o médico, né, os sentimentos, os gostos, a qualidade do sono, não só o sintoma que ele está sentindo, uma dor localizada aqui ou ali, um problema do momento, né? Mas dividir tudo de uma forma geral, ampla, porque isso também vai ajudar, o que a gente chama na homeopatia de achar o remédio de fundo também, não é isso, doutor? Isso, só para ficar claro, para entender bem. A consulta homeopática ela é composta de 2 partes. A consulta tradicional, que começa assim: por que você veio aqui hoje? Então eu sou médico, eu quero saber tudo o que você tem por conta de ser um médico, e para eu poder te tratar, eu preciso saber desses sintomas clínicos. Depois eu passo para a parte homeopática, que são perguntas diferentes, né? A gente não está acostumado a responder esse tipo de perguntas. Você tem medo de alguma coisa em especial? O seu sintoma aparece mais de manhã, de tarde ou à noite? Ele piora com alguma coisa? Ele melhora com alguma coisa? Isso a gente pergunta de cada um dos seus sintomas e de cada um dos dados que a gente pergunta a seu respeito. Então, de uma forma bem geral, o que é dentro dessa avaliação? A gente coloca que a homeopatia é uma medicina personalizada, ela é individualizada e ela é holística. Holística porque eu quero saber de você todo. Eu não quero saber da tua dor de cabeça só. Lógico que o foco é melhorar também a sua dor de cabeça. E aí o que acontece normalmente? A gente conversa com o paciente, queixa, enxaqueca. Maravilha. Aí eu trato a sua enxaqueca. Na consulta seguinte você vem para mim e fala assim: olha, doutor, a minha enxaqueca ela está melhor, não curou ainda, mas está melhor. E olha que engraçado, meu sono melhorou, o meu intestino está mais regulado, e isso não foi abordado na consulta. Mas é porque quando eu avalio você como um todo, e eu vou escolher um remédio para a sua dor de cabeça, não para dor de cabeças de forma geral, porque se você chegar para mim e falar assim: doutor, eu tenho dor de cabeça, ela acontece aqui, é de dia e pronto. Eu tenho mais ou menos uns 300 medicamentos para escolher para você. E aí eu vou ter que chutar. Então, é sempre importante toda a informação. É muito comum o paciente que já conhece, que vai vir para uma consulta de homeopatia e pesquisa antes, falar para a gente assim: olha, nem para o meu terapeuta eu falei tanta coisa como eu falei para você agora. E essa questão mostra, primeiro, isso que você colocou, a necessidade de, sim, eu conhecer tudo. E a confiança que esse paciente tem na busca para querer se curar. Uma das características também importantes da homeopatia é que você, o paciente, ele é corresponsável pelo tratamento. O que quer dizer isso?
Eu preciso de todas as informações. Eu não preciso da sua informação simpática. Ah, eu tomei o remédio e sabe, até que melhorou. A gente se embasa na consulta com a sua informação. Se você não me der uma informação adequada, a minha interpretação não vai ser adequada e a chance grande da minha escolha do medicamento também não ser adequada. Então, sim, é importante que a verdade apareça e, dentro do possível, o máximo possível dessa verdade. Doutor, tem mais perguntas de ouvinte chegando aqui, vamos colocar mais uma. Bom dia, Danilo. Aqui é a Cidinha de São Bernardo. Pergunta para o doutor, por favor, se depressão pode ser tratado com homeopatia. Obrigada, tenha um bom programa. Obrigado, Cidinha. Cidinha, todas as pessoas podem ser tratadas com homeopatia. As pessoas que apresentam depressão também têm uma forma terapêutica na homeopatia. Primeira coisa importante, em momento algum, se você está fazendo um tratamento para qualquer patologia que você tenha, qualquer questão sua, você deve suspender esse tratamento total para depois iniciar a homeopatia. Por quê? Porque se você tira o seu tratamento e começa com homeopatia e alguma coisa acontece, nós trabalhamos com duas variáveis. A primeira, você ter tirado o remédio que você está acostumada, e a segunda, a introdução de um tratamento novo. Eu não sei o que vai fazer essa ação mais adequada. Então é assim, com o seu quadro, vá ao homeopata, explique para ele tudo que está sendo feito. Então, por exemplo, eu estou fazendo um acompanhamento com alguém com depressão que toma lá seus remédios. Eu vou iniciar o meu tratamento ao mesmo tempo em que, aos poucos, eu vou tentar substituir o tratamento alopático. Pode ser que não seja possível. Pode ser que eu tenha que manter o tratamento alopático mínimo por um tempo. Um exemplo mais flagrante do que esse. Você fez uma cirurgia e tirou tua tireoide. Então você precisa de hormônios de tireoide para fazer a substituição daquela glândula que você tirou. Dentro da homeopatia, a gente consegue fazer alguns tratamentos onde a dose acaba caindo. Existe uma necessidade de menor opção do tratamento alopático, que ainda é necessário, fique muito claro, porque a gente vai acompanhando o tratamento homeopático, o tratamento alopático, os exames para te manter em equilíbrio. A última coisa que a gente precisa é que você não funcione e que você passe mal. Mais duas aqui do nosso ouvinte, doutor. Bom dia, pessoal da Band. É o engenheiro Francisco, ouvinte de vocês. E eu tenho 51 anos de idade. E quando eu tinha os meus 10 anos, eu tratei de uma dor de cabeça terrível que acomete boa parte da minha família pelo lado do meu pai. E em 4 meses eu já estava praticamente curado, graças ao tratamento homeopático. Eu recomendo, é muito bom mesmo e funciona. Abraço. Obrigado, viu? Tem mais uma aqui. Bom dia, Francisco de Catanduva. Eu tinha uma enxaqueca crônica, que eu sofri 20 anos com enxaqueca crônica. E eu fui, depois de 20 anos, fui encomendado a um médico em São José do Rio Preto. E eu fui nesse médico, ele me receitou um remédio homeopático. E eu fiz esse tratamento por 1 ano e meio com esse remédio homeopático. Até hoje, graças a Deus, estou com 71 anos, nunca mais eu tive essa enxaqueca crônica. Eu não dormia de noite, eu não trabalhava direito, e hoje, graças a Deus, estou curado através da homeopatia. Que bom, né, doutor? Tem mais uma aqui para a gente registrar a participação do ouvinte Bandeirantes. Oi, aqui quem fala é o Fabrício de São Vicente, farmacêutico, professor universitário, e eu gostaria muito de parabenizar vocês por abordar esse tema que ele acaba sendo tão polêmico exatamente pela falta de informação que as pessoas têm, que é a homeopatia. Parabéns pela iniciativa, e eu como farmacêutico e apoiador dessa causa fico bastante feliz com esse incentivo.
Obrigado, viu? Chegou aqui também mensagem de texto, doutor Gilberto Almeida, Jardim Universal. Ele coloca 2 perguntas aqui. Quando o tempo está mais frio, as pessoas sofrem mais com resfriados ou dores de garganta. A homeopatia pode ser um bom aliado. E ele já emenda outra aqui, perguntando se os remédios homeopáticos são menos agressivos para o organismo do que os alopáticos, se sim, por quê? Olha, que bom que tem bastante gente que trata e resolve. Não é 100%, a gente não tem essa ideia, essa expectativa, lógico que a gente gostaria muito, mas existem alguns casos que vão ser mais resistentes a todos os tipos de tratamento. O tratamento homeopático, ele é menos agressivo do ponto de vista químico, porque as substâncias são muito diluídas e o que se busca é a ação curativa daquelas substâncias. Muitas substâncias que são utilizadas como base de tratamento homeopático, se você comer ela inteira, ou se passar na pele ela inteira, não vão te fazer efeito nenhum. Mas a forma de preparo do tratamento homeopático, que não adianta ser feito em farmácia de manipulação, porque não é manipulação, tem que ter uma técnica específica, existe uma exigência imensa dos órgãos de segurança para que aquele medicamento homeopático seja feito. Convido as pessoas a conhecerem as farmácias de homeopatia para verem mais ou menos a estrutura que é montada. É uma estrutura fantástica, super cuidadosa, todo mundo já lá dentro de touca, de máscara, porque está manipulando substâncias que vão se transformar em medicamentos. Então, do ponto de vista biológico, químico, esses medicamentos homeopáticos não trazem riscos de intoxicação, mas muito cuidado. Eu vou tomar homeopatia porque se não fizer bem, mal não faz. Até a página 9, né? Porque se você está tomando um remédio porque você resolveu tomar porque a sua vizinha tomou um remédio parecido com o seu que tinha um quadro parecido, primeiro, você não tem um diagnóstico e pode estar tomando um remédio e fazendo um tratamento numa expectativa dentro de um quadro que pode evoluir e, por não estar sendo tratado adequadamente, agravar. Segundo, existem remédios homeopáticos que te levam a determinadas evoluções. Elas podem não ser as mais adequadas para aquele teu quadro. Eu posso exigir de você uma energia que naquele momento você não tem para dar. Então, automedicação é ruim, tanto no ponto de vista alopático, quanto do ponto de vista homeopático. Procure um profissional da área de homeopatia para um diagnóstico e um tratamento adequado, até porque o que a gente costuma reforçar é que a principal consulta homeopática é sempre a próxima. Por quê? É na próxima consulta que eu vou saber se você me falou tudo o que você tinha que falar, se eu entendi certo o que você falou, se eu escolhi um remédio adequado e se ele funciona. No meio da consulta, a gente faz uma consulta inteira, tal, não sei o que, na porta, a paciente fala assim, doutor, eu esqueci de falar um detalhe. Quando fala isso, dá um gelo na espinha, porque a gente vai falar assim, bom, volta, senta, que a gente precisa mudar essa consulta, eu preciso mudar o seu remédio por causa deste detalhe, né? Às vezes não, mas às vezes isso acontece. Olha, são muitas as mensagens, as perguntas aqui pro doutor. Já fica o convite, viu, doutor Moisés, pra gente retomar esse papo sobre a homeopatia daqui a algumas semanas. Passar os contatos, né, o doutor Moisés Schensinski, que é pediatra, homeopata, autor do livro Homeopatia Mais Simples que Parece. E esse bate-papo o ouvinte pode depois, claro, conferir na nossa live do YouTube, em podcast também. Para quem quiser seguir o doutor Moisés nas redes sociais, participar das lives que o doutor realiza, é @Dr. Moisés. É isso, doutor? @Dr. Moisés, isso na parte da homeopatia, mas tem lá o @Eu Apoio Leite Materno, que é a outra parte do que a gente um dia também pode conversar. Com certeza. E o @O Melhor Produto do Mundo, que é também a respeito de leite de mãe. Mas ali tem sim, onde eu participo, onde eu vou falar a respeito de homeopatia, e o livro também está por aí. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Do Bom e do Melhor, ao vivo nesse sábado, na Rádio Bandeirantes. Obrigado e até a próxima, hein, doutor? Obrigado, Danilo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.